Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia, uma ótima manhã. Hoje começa um novo mês, hoje é 1º de dezembro de 2023, último mês do ano, e o nosso devocional diário está no livro de Apocalipse, no capítulo de número 2. Propriamente dito aqui, as cartas às igrejas estão sendo ditas. Essas igrejas receberam estas cartas com um direcionamento ali específico para cada uma e depois uma visão geral acerca das coisas que estavam acontecendo e das que iriam acontecer. Essas cartas são um raio-x para os cristãos em todos os tempos, em todo momento. Se você observar, nós vamos ver que ali há alguns detalhes acerca de nossas vidas nos dias de hoje. Cada carta revela que Jesus conhece as nossas obras, conhece as obras da igreja, conhece as obras da pessoa, o que nos deveria fazer tremer, pois Ele conhece não apenas as ações, mas também os pensamentos, sentimentos, as intenções e as motivações. Essas igrejas iniciais que receberam essa carta ficavam na Ásia Menor e eram vizinhas umas das outras, mas vemos uma diversidade já naquela época entre cada uma, o que não é diferente em nossos dias e não traz nenhum prejuízo ao Evangelho por ser assim. Nessa diversidade nós vemos a multiforme graça de Deus agindo e operando na vida de cada um. A igreja de Éfeso era uma igreja operante, uma igreja que rejeitava as heresias, mas estava faltando o principal, o amor, o primeiro amor. O ativismo dentro da obra de Deus, ele não é nada se não tiver o amor como a motivação por trás daquilo. É considerado, na verdade, uma queda. O capítulo 2, versículo 5 vai dizer claramente para nós: levanta-te de onde caíste, lembra-te de onde caíste e volta ao primeiro amor. Volta às primeiras obras, que nós possamos entender que não é simplesmente fazer, mas a motivação, o amor por trás disso faz toda a diferença para todos nós, faz toda a diferença nas nossas vidas, e nós precisamos sim buscar o Senhor e querer dele, que o amor dele possa estar bem firme, bem desperto dentro de nós, bem desperto dentro do nosso coração, para que possamos servi-lo com tudo o que há em nós. Um dos refrães do Apocalipse é: arrepende-te, mude sua vida, olhe para frente, mude a sua mentalidade. E o outro refrão é: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o arrependimento, a mudança de vida é extremamente importante, e olhar para frente é mais importante ainda, porque Deus ele tem nos chamado a uma transformação, e é isso que Apocalipse está mostrando para nós. Pérgamo, nós vamos ver no versículo 14 que tem alguns que estavam seguindo doutrinas estranhas, o que mostra que além da diversidade das igrejas, dentro de uma própria igreja, de uma própria comunidade, há diferença. Ou seja, além da diversidade das igrejas, há diversidade entre as pessoas, mas mais uma vez, isso vai nos chamar ao arrependimento e não vai trazer prejuízo ao Evangelho, desde que nos voltemos para o Senhor. Em Tiatira havia uma falsa profetisa, chamada Jezabel, inclusive, e ela é chamada ao arrependimento, o que nos mostra que esse chamado não é somente coletivo, é um chamado individual. Cada um de nós é chamado ao arrependimento. A igreja como um todo é chamada, mas também individualmente as pessoas são chamadas a uma mudança de vida. O verso 10 vai mostrar que o controle até do sofrimento está nas mãos do Senhor. Nós diz lá: sofrerão por 10 dias, ou seja, nós temos que entender que o controle de todas as coisas estão nas mãos do Senhor, estão nas mãos de Deus, e nós não precisamos temer. Nós vemos que para cada uma das igrejas Jesus se apresenta como vitorioso. Ele vai se apresentando como aquele que está no meio da igreja, como aquele que tem as estrelas na mão, como aquele que tem a chave de Davi, como aquele que venceu, é o alfa e o ômega. Ele tem o controle de tudo, ele está no controle de todas as coisas, ele tem os seus servos em suas mãos, e sempre termina com uma promessa maravilhosa aos vencedores. Então a perseverança em meio aos sofrimentos é a grande mensagem dessa carta maravilhosa. Que sejamos aqueles que ouvem o que o Espírito tem nos falado, os vencedores, herdeiros das promessas de Deus. Que Deus possa nos fazer olhar para essa carta com esperança, porque é isso que ela diz para nós acerca daquele que venceu, e nós, sendo seus servos, seus herdeiros, sendo aqueles que são os receptores das promessas, também vencemos para a glória do nosso Deus. Que Deus nos conceda um mês maravilhoso e a paz do Senhor.